Podcast. Fala, developers! Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTOS Developers, e o TOTOS Developers desembarca hoje em Goiânia, essa terra quente, abençoada, aconchegante e com profissionais incríveis como essas duas figuras aqui que a gente vai conversar hoje. Nosso tema hoje, então, é sobre evolução de software legado e também liderança no segmento do atacado distribuidor. Eu quero então que os nossos convidados de hoje se apresentem aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Por favor, bem-vindos e obrigado por esse papo. Bom, poxa, uma honra recebê-los aqui na região de Goiânia, né, na nossa unidade aqui de Goiânia. A gente vem acompanhando aí o movimento que vocês vêm fazendo no mercado e está sendo um prazer aí, desde ontem, né, recebê-los aqui na nossa casa. Mas vamos lá, eu sou Renato Alves. Eu costumo brincar, né, que quando a gente fala de eu tenho X tempo de casa, no X tempo de experiência, já revela tudo, né? Mas são aí um pouco mais de 20 anos de experiência entre tecnologia e negócio. Estou na TOTOS já vai para 7 anos, à frente aí de uma solução líder de mercado, e vai ser um prazer aí poder falar um pouquinho aí de software, né? De evolução de software legado, de negócio, enfim, um prazer estar com vocês. Legal. Bom, agradeço aqui a oportunidade, muito legal aqui participar do TOTOS Developers. Eu, como o Renato, também tenho aí mais de 20 anos de tecnologia e hoje, atualmente, estou na TOTOS como gerente de engenharia da torre de varejo e distribuição. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado mais uma vez pela disposição de estarem com a gente aqui, conversando com os nossos espectadores do YouTube e também ouvintes do nosso podcast. Vamos conversar nosso papo então aqui. Primeiramente, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, né? Um pouco mais sobre quem são vocês, quanto tempo possuem de experiência na área de tecnologia. Até o Renato já falou um pouquinho também. Quais papéis possuem aqui na TOTOS e o que vocês esperam mais para frente, enfim, um pouco mais. Sim. Bom, eu venho do mercado. Bom, primeiro que a TOTOS, né, é a maior empresa de tecnologia do Brasil, ela está presente em diversos segmentos, né, e a gente atua aqui dentro do segmento de varejo e distribuição. Posso dizer que é bem divertido, né? Não tem rotina, né? Não tem rotina, cada dia, né, a gente mata uma selva, não é um leão. Mas meu papel aqui, eu atuo como head de produtos, né? Mais especificamente como Tribe Leader, né, o papel nomeado aqui dentro da TOTOS. Venho do varejo, atuei em empresas, né, do segmento de varejo, tive do outro lado do balcão e já estou, como eu comentei inicialmente, já vai para 7 anos aqui na TOTOS. Também brinco que para cada ano é equivalente a 5, cada ano de TOTOS, né, Leandro? É equivalente a 5. E eu tenho um papel aqui, né, como head de produtos, de cuidar de uma solução chamada Wintor, né, o TOTOS distribuição e varejo da linha Wintor, que é um produto vocacionado para o atacado distribuidor e varejistas. E mais a minha experiência anterior dentro da TOTOS, vim da matriz, passando por diversas soluções como o Proteus Varejo, algumas soluções ali da adquirida da Bematec, enfim. E já estou há 2 anos e meio aqui em Goiânia, né, à frente do time de P&D, tá, de pesquisa e desenvolvimento, levando essa solução mais adiante. Você falou que você fez parte do outro lado também, né? Isso foi fundamental também para a sua função de agora, né? Sim, com certeza, porque você se colocar, você ter vivenciado, né, ter feito varejo, né? E principalmente na empresa que eu atuei, que foi um segmento que atuava e atua ainda, né, ponta a ponta, em toda a cadeia interligada com recursos próprios, com tecnologia e desenvolvimento in-house, né? Tem soluções de mercado, mas sobretudo desenvolve muita coisa dentro de casa. Então esse viés de desenvolver produto, software dentro de casa, né, para resolver negócio numa cadeia que interliga desde de fábrica têxtil, assim como a parte de lojas próprias, assim como a parte de processamento de cartões. Essa experiência, né, do outro lado do balcão foi muito importante para a minha carreira, porque você está numa empresa de negócio, né, que o objetivo é resolver negócio, é vender, né, olhando para o varejo, mas numa cadeia toda interligada, desde a fábrica, quando a gente olha têxtil, numa cadeia toda interligada de abastecimento, com logística, transportadora própria, lojas próprias, processadora de cartões próprios. Então, assim, isso me deu uma bagagem importante, né? Então eu cheguei na TOTOS, né, com um olhar, vamos dizer assim, bem apurado, né,
para negócio. Então, como entregar tecnologia, né, para aquilo que é o principal, né, resolver problema, né, ou diversos problemas, né, para viabilizar negócio. Então, certamente foi uma experiência importante na minha carreira. E você, Leandro, fala um pouquinho então da sua carreira, da sua trajetória. Legal. Bom, nesses 20 anos de experiência, eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre foi tech mesmo, né? Então, embora eu tenha trabalhado ali em provedor de internet, então trabalhei em grandes provedores aqui do Brasil, trabalhei em multinacionais também no ramo de saúde, né? E estou nos últimos 2 anos aqui em V&D. Na TOTVS também eu tive essa trajetória, né? Minha carreira aqui na TOTVS, eu tenho 6 anos aproximadamente aqui, completo agora em fevereiro. E eu entrei no ramo de saúde, no segmento de saúde da TOTVS, que era um segmento que eu já vinha, e agora estou há 2 anos aqui no segmento de V&D, cuidando não só do produto daqui de Goiânia, mas todos os produtos que estão no segmento de V&D, né, que a gente chama que é varejo e distribuição. E a minha trajetória ela sempre foi tech, né, então sempre foi engenharia, arquitetura. Eu sempre liderei times que eram relacionados à fundação dos softwares, né? Então, ele tem um papel muito importante que é criar o software com mais qualidade, que ele tenha menos atrito, né? Ao longo da sua trajetória para evoluir, né? E que sejam softwares que agradem os nossos clientes no final do dia. Eu acho que isso é mais importante, casar o negócio, né? Que é a necessidade do cliente, entregando a melhor tecnologia. Então hoje eu sou responsável por áreas que são especializadas em alguns temas, por exemplo, como banco de dados, arquitetura de software, esteiras de desenvolvimento, né? de deploy, de entrega contínua. Também sou responsável pela área de processos, né, que a gente roda ágil aqui no nosso desenvolvimento, então é minha responsabilidade também. Então, todas essas áreas de conhecimento, elas formam a engenharia. É isso que eu faço hoje, é isso que eu fiz ao longo dos meus 20 anos né, de carreira em diferentes segmentos. Perfeito. Dá para ver então, quem está acompanhando a gente aqui, que são 2 profissionais gabaritadíssimos, né, para esse nosso bate-papo de hoje. Por favor, então, Renato, compartilha com a gente a sua visão, né, de quais são os principais desafios, né, sobre a evolução do software legado. Sim. Um verdadeiro desafio, né? Todo dia. Todo dia. Porque qual que é a visão, né? Já um tempo lidando com isso, né? Ora frente de inovação, mas também trabalhando com times, né, e empresas que tem sua fundação ali, que tem na verdade, sua maior fonte, né, de produção através de um software legado. Acho que, eu costumo dizer que não tem a bala de prata que resolva tudo, né? Acho que a gente vai costumo brincar, a gente vai ficando cascudo, vai enfrentando esses desafios, né, e apoiando as empresas a se digitalizar. Então, por onde eu passei, tem sido assim, foi assim, e conversando com muitos colegas, né, desse ramo, né, de atividade, enfrentam o mesmo tipo de desafio. Então, como eu comentei, não tem a bala de prata que resolva tudo, e acho que a gente tem sempre que entender o contexto, o que driva a empresa. Acho que, independentemente de tecnologia, porque às vezes a gente aponta muito ali para o software legado. Olha, a empresa utiliza uma ferramenta, é um software que está há muitos anos, né, entregando resultado e apoiando essa empresa a evoluir, mas independentemente de qualquer coisa, a questão é assim, qual que é o objetivo, qual que é o propósito, como que essa empresa vai se manter perene, né, no mercado, como que ela vai assegurar seu crescimento, um crescimento e principalmente no país em que a gente vive, né, crescer duplo dígito, né, para poucos, não são todas Sim. as empresas que consigam, né, imprimir um ritmo de crescimento. Então, assim, tem alguns fatores olhando para software legado que eu julgo, né, essa minha avaliação muito importante, que é o ciclo de vida de um produto. Esse ciclo de vida, naturalmente, ele nasce, né, com uma perspectiva de resolver alguma questão, algum problema de negócio. E ele, naquele momento que ele foi concebido, né, ele foi utilizado, foi pensado,
nas questões de arquitetura, como ele vai funcionar e tudo mais, que tipo de problema ele vai resolver, qual plataforma de desenvolvimento vai ser utilizada. E quando a gente avança 10, 15, 20 anos, a gente olha para trás e fala, poxa vida, temos aqui então um software legado. Então, assim, tirando as questões de paixão, que a gente sabe que existe, né, no nosso mundo, né, porque quem desenvolve um produto tem esse viés de paixão, é meu filho, eu sou dona e tal. Cria um vínculo, né? Exatamente, cria um vínculo e acho que isso é importante, né? Porque é o que faz a gente acordar de manhã, né? Com aquele brilho nos olhos para poder fazer acontecer. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue aí entre olhar para o objetivo de negócio e entender se aquela ferramenta continua te atendendo nessa direção. Faz sentido ainda. Se faz sentido, né? Seguir utilizando aquela ferramenta. E aí o ciclo de vida de produto, isso é extremamente importante. Não é ciclo de vida de desenvolvimento de software, né, Leandro? Que meu amigo aqui entende muito bem, que a gente chama de ALM. A gente está falando de ciclo de vida de produto. Quando ele é concebido, quando que ele é lançado no mercado, quando ele atinge a maturidade. E aí, quando ele atingir o platô e a maturidade, aquela ferramenta, tem que ter um olhar muito apurado do que vai ser feito para aumentar a longevidade dessa solução. E ela vai continuar trazendo os resultados que a empresa espera. De toda maneira, se isso não acontecer, ela entra numa fase de declínio, né? Aí tem que decretar end of life, que a gente chama e tudo mais, mas aí é que está o lance de você sempre estar atento, né? De você ter time preparado com esse olhar, né? Para você como lidar com software legado. Olha, como é que eu dou uma sobrevida, ou se vou de fato trabalhar para que ele tenha um processo de end of life, mas trazendo uma outra solução. Sim. Que venha substituir aquilo e a empresa não vai sofrer, né? O negócio não vai ser impactado com essa decisão. Então, como eu costumo dizer, é uma linha muito tênue, mas esse olhar para o ciclo de vida, né, de produto, ele é extremamente importante para você assegurar o sucesso e perenidade do negócio. Até porque não é todo produto legado que tem um futuro longevo, né? Como faz para definir isso? Olha, é uma boa pergunta. Pergunta interessante. Pergunta interessante. Porque tem vários tipos de produto, né, Leandro? Vou te pedir apoio nessa resposta, porque assim, algumas ferramentas que tem um viés de produtividade, por exemplo, a gente tem aqui vários ERPs, né? A gente aqui, né, tem, inclusive a TOTS é líder, né, no Brasil com diversos ERPs, então vamos destacar assim, vamos separar software essencial para o negócio, como um ERP, então toda empresa precisa ter um ERP, eu não consigo imaginar uma empresa que queira crescer sem um ERP, né, mas existem diversas soluções que a gente pode dar o nome de soluções satélites, soluções complementares, que ajudam os nossos clientes, né, a seguirem mais adiante. Então acho que essa é a questão. Alguns softwares eles iniciam rapidamente e morrem, né, tem um ciclo de vida até mais rápido. A gente vê muita coisa surgir no mercado, mas que não consegue rampar. Sim. Mas naturalmente, como o mundo de tecnologia é bem vasto, né, está acontecendo tudo o tempo inteiro, muita coisa ao mesmo tempo, então sempre vai ter aquele grupo de software que vai ser mais perene, que realmente emplaca no mercado mundial, inclusive. Legal. E puxando o gancho um pouco do que o Renato está falando, essa visão é muito importante, porque assim, você tem essa visão de produto do ponto de vista de mercado, né? Então, o mercado que ele atende se continua resolvendo o problema do cliente, né? Se a gente consegue ainda ter aquela escala, então tudo isso também determina. E aí quando você vai descendo essas camadas de negócio, você começa a entrar na parte tech. Sim. Que aí você tem esses produtos normalmente, eles são construídos e desenvolvidos numa fundação que são feitos em cima de outras soluções, né? Então você tem um banco de dados de algum provedor que constrói aquele banco, o próprio sistema operacional que ele roda, ou se é uma solução em cloud. Então, foi muito legal que o Renato comentou, porque essa visão de olhar de produto, esse ciclo, ele tem que permear todas essas pontas, né? E aí que meu time entra. Por quê? Você tem que construir um software que ele vá se adequando a essas mudanças do ecossistema, tanto tech quanto de negócio, e você consiga não implementar tudo, mas estar com o olhar lá na frente para saber o que você precisa mexer e ir acompanhando. E aí, algumas coisas são orgânicas,
que te determinam, assim, por exemplo, um end of life de tecnologia, né? Quem desenvolve o produto não tem controle sobre isso, né? O fornecedor que te fornece a linguagem, ou se é uma linguagem que chegou ao fim de vida... São tantos componentes, né? Então, nesse momento, você tem pouca opção. Sim. Então, você tem que estar ligado naquela tecnologia. Por outro lado, e aí entrando na linha do que o Renato falou, seus concorrentes também estão lá desenvolvendo soluções que, às vezes, elas estão entrando numa linha diferente, em cloud, né? Uma solução que já é mais plugável, e se o seu produto não está no olhar de negócio acompanhando aquilo, você também está ficando para trás. Então essa soma de negócio e tecnologia, ela é muito importante, ela que vai determinar o quanto o seu produto ele está tendo essa sobrevida, né? Sim. Eu acho que esse é o desafio nosso de cada dia. Vou te falar que é um desafio bem legal, tá? Todo santo dia avaliar essas coisas não é fácil, né? Não é fácil. Aproveitando falar com o Leandro ainda, a gente até alongando um pouco mais esse tema, a gente sabe que a cada ano as tecnologias evoluem cada vez mais, os softwares ficam mais modernos, mais atualizados. Então, como acompanhar esse ritmo tão acelerado hoje em dia da tecnologia, né? É difícil acompanhar o tempo todo, né? E melhor ainda, faz sentido acompanhar tudo o que vem de novidade no mundo da tecnologia ou não? Faz sentido de um ponto de vista de pesquisa. A Sim. gente faz muito isso. Então, imagina o seguinte, eu vou separar essa pergunta aí talvez em 3 pontos, 3 tópicos, né? A tecnologia que nós estamos utilizando, que é esse ponto que eu acabei de comentar, né? Então, eu estou construindo meu software numa base que tem ali uma linguagem que está evoluindo, né? Que também está olhando para outras linguagens. Sim, o tempo Imagina todo, isso, o tempo todo. Então, um banco de dados, né, e outras coisas que eu tenho usado. Então, aqui eu já tenho uma linha que eu tenho que acompanhar por obrigação, tá? Que são as tecnologias que eu uso. Eu tenho um segundo lado, que é um segundo pilar, vamos chamar assim, dos 3 que eu comentei, que são as tecnologias que elas estão começando a ganhar mercado, elas já estão sendo provadas e testadas por outras empresas ou por outros grupos de usuários, comunidades. E essas tecnologias estão começando a rampar e substituir algumas do mercado. E pode ser que a minha esteja ali no meio. Ah, sim. Então esse é um desafio. E tem aquela coisa da hype, que está ventilando. Esse é o terceiro pilar, né? E aí você entra, o que era o IA talvez há 5 anos, há 4 anos, o que era, né? Então, assim, são 3 pilares difíceis de você equilibrar, né? O que a gente acaba fazendo para isso funcionar? O primeiro é uma questão de governança. Então, eu tenho controle. Eu já sei o que eu uso, eu já sei para onde vai, eu sei se a empresa está evoluindo e tudo mais que me fornece a tecnologia de plataforma. O segundo, eu estou em laboratório testando. Sacou? Então a gente faz muito isso. Então, tem um banco de dados que agora ele é novo e tem... vamos testar. Não necessariamente isso vai para o mercado, mas vamos testar, né? Em ferramenta interna, em uma solução mais simples, vamos testar. E a terceira é aquela coisa que a gente está acompanhando, mas essa a gente não está testando. Porque é muito importante, né? Nossos clientes precisam ter uma garantia do que a gente entrega, uma qualidade. Então é isso que a gente faz. A gente procura fazer isso, tá? Também é outro desafio pela gama de tecnologia que a gente tem, mas é assim que a gente faz. Perfeito. O Renato, outra questão importante é que muitos sistemas legados, na sua maioria pelo menos, eles são sistemas on-premise, né? E então, como fica a evolução para a nuvem? Quais desafios e impactos, né, existem sobre isso? Poxa, que pergunta, hein? Realmente, sim. Quando a gente olha, até historicamente, né, as grandes ferramentas, né, que provê de verdade produtividade, né, entrega produtividade em escala para o mercado como um todo, né? E o histórico de tecnologia é bem assim, são soluções on-premise, né? Onde você desenvolve um produto grande, você disponibiliza em um ambiente para os nossos clientes ou para quem vai consumir, né, aquela solução, ela instalar essa solução dentro de casa, né? E aí tem algumas etapas aqui que são importantes, né? Esse olhar. Tem uma questão de infraestrutura, né, de ambiente, de segurança, toda uma questão
in-house, que alguns clientes têm mais condições ou não, né? Porque tem relação direta com custo, né? E aí quando a gente olha esse desafio, né? Quando a gente olha para esse mundo SaaS, que tudo agora, né? A gente está falando assim, olha, tem que ser web, tem que ser SaaS, tem que ser SaaS nativo, tem que ser construído já com esse olhar, né? Para ter ganho de escala, para ser simples, né? Para entregar uma experiência, uma usabilidade melhor para quem vai utilizar. Tem sempre esse desafio e esse olhar de crescimento, porque eu costumo dizer, a gente faz produto, e aí sem demérito, né? Não é para rodar, né, na banca da feira, é um software, são produtos de alto impacto no mercado, são soluções que precisam alcançar, né, ter ganho de escala. Então tem toda uma relação que envolve arquitetura, ambiente, infraestrutura, banco de dados, segurança, é um mundo complexo. Quando a gente traz isso para o mundo, né, de uma concepção de produto SaaS, aí a brincadeira muda. E aí o olhar que a gente vem observando, né, o que a gente, na verdade, vem acompanhando, não somente o que a gente vem fazendo aqui, em algumas soluções que foram concebidas, né, on-premise, é trazer o conceito do SaaS-like, né, que é adaptar essa ferramenta para que ela possa rodar em nuvem e a gente prover uma oferta, uma solução também em nuvem. Isso faz com que a gente desonere os nossos clientes, né, com custo de infraestrutura e tudo que está embarcado ali. E a gente, além de entregar uma questão de um software mais seguro para os nossos clientes, né, a gente também dá um atendimento mais especializado. Isso sobre a nossa ótica aqui, eu estou falando, obviamente. Mas, óbvio, né, a gente vem do mercado, a gente tem amigos também nesse ramo de atividade, a gente sabe que esse é o desafio, né? Esse é um movimento natural, né, de ferramentas que rodam on-premise versus ferramentas, né, que são pensadas nativamente em cloud. De toda maneira, é importante a gente pensar o seguinte, isso é um olhar que a gente também tem. Nem tudo precisa ser também em SaaS. Dependendo do software e do propósito, o que ele vai resolver de negócio, é muito mais fácil você ter ali, né, uma solução que requer performance, throughput, que a gente chama pancadaria, execução de chão de fábrica, dependendo do contexto, ele precisa estar rodando on-premise mesmo, né? Então acho que aí vai uma análise, né, Leandro? Gostaria que ele completasse, né, complementasse essa questão, porque realmente é o desafio que a gente tem, né? Software legado, que é on-premise, o que faz sentido levar para a nuvem ou não, né? Em que momento isso faz sentido, e tem uma relação direta com custo, porque às vezes a gente imagina, né, o software que a gente fala da NASA, SaaS, mas ele não para de pé no que tange a custo. Então aquele custo, né, para você levar isso para o cliente não vai ter adoção, não vai rampar. Isso aí. Bom, primeiro que a gente comenta bastante, né, software legado, até brinco às vezes assim, não é legado, ele é software experiente. Por que ele é experiente, né? Porque a gente tem que lembrar que por mais que ele muitas vezes possa ter essa questão tecnológica que a gente precisa puxar sempre o software, ele tem uma questão que ele está em vários clientes, rodando há muito tempo, uma cobertura funcional enorme, porque nós somos uma máquina de entregar feature. Somos uma máquina de atender nossos clientes para crescer o negócio deles, né? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que o fato da gente ter um software, né, que muitas vezes ele não se encaixa lá no SaaS de primeiro momento, né, em primeiro momento para o cliente ele não está sendo um impacto logo de cara, né? Então isso para a gente dá uma vantagem, porque a gente consegue ter o tempo ali para estudar e entregar a melhor solução. O que o Renato comentou aí do SaaS-like, que a gente tem tido muito sucesso, é ir adaptando esse software. E é esse o momento que a gente está. Então a gente tem adaptado, tem levado ele fazendo mudanças para que ele fique cada vez mais leve, cada vez mais compacto e cada vez mais compatível com o cloud, né? E que ele consiga continuar atendendo essas necessidades que o cliente tem, né? Porque muitas vezes é isso que acaba acontecendo, né?
você tem um software novo em SaaS e tudo mais, mas ele está 10 anos Sim. de distância, né, em cobertura funcional e tudo mais. E aí, caminhando para o fim aqui da minha resposta, é o seguinte: a questão do SaaS, a experiência do SaaS, esse trabalho em SaaS, hoje a gente tem trabalhado muito forte, a gente tem cada vez mais olhado para o mercado, ajustando o nosso produto, e a gente vê que ele vem se encaixando nesse modelo que na TOTVS a gente conseguiu desenhar, que é o SaaS-like, né? Ele realmente, o software roda muito bem, ele tira uma dor do cliente, que é a dor de manter a infraestrutura. Vamos pensar que é isso que a gente quer resolver no final das contas, né? Porque funcionalmente ele está sendo bem atendido. Mas aquela infraestrutura para ele, tudo aquilo que eu comentei no início de servidor, né, da infraestrutura de rede, o cliente, em contrapartida, ele teria que estar olhando para isso também, né? Sim. Porque o switch dele vira um legado, o servidor dele deprecia, né? Então, a gente tira essa dor e a gente acaba levando o software para a nuvem. Então, é uma grande vantagem. Então, essa jornada, ela é uma jornada bem legal, de troca de pecinhas Lego, e tem dado muito certo aqui, né? A gente tem feito isso acontecer de forma bem bacana. Muito bom. E Renato, pegando um pouquinho de carona do que o Leandro acabou de falar pra gente, vamos entrar um pouquinho no aspecto de pessoas, né? De time, de cultura da organização, para essa evolução de um software legado, né? Quais são esses caminhos, quais são esses desafios, na sua opinião? Poxa vida, que tema bacana esse também. Eu costumo dizer que a indústria de software, mas é feita de pessoas, né? Sim. E aí, assim, estando à frente, né, de diversos times, de diversos tamanhos já há algum tempo, né, eu posso falar com uma certa tranquilidade sobre isso, né. Acho que primeiro, assim, né, para a gente entregar uma boa solução, um bom produto, acho que o principal é ser capaz de desdobrar a estratégia em várias camadas, até que quem está desenvolvendo de fato o software entenda o impacto, né, dessa solução no mercado, que problema de fato ela está resolvendo e como esse indivíduo, essa pessoa, que relação que essa pessoa tem diretamente com esse caminho inverso. Então, nosso papel enquanto líder, né, é deixar clara a estratégia da companhia e desdobrar isso, né, para o tático operacional. Então, a gente tem que ter clareza da estratégia, para onde a gente está caminhando, para onde a gente vai chegar, né, e fracionar na medida adequada isso para o time. Então o time tem que ter essa motivação e tem que ter esse propósito, né, para poder desenvolver qualquer produto. E aí o que pega, né, nos times quando a gente olha, né, trazendo para essa questão de software legado, é a paixão que fica, como eu comentei no começo, né, de dono, e às vezes a gente vai evoluir, às vezes não, isso é o que acontece, né? A gente está evoluindo a solução e a gente vê muita paixão. Poxa, esse trecho aqui do produto foi eu que fiz, esse código é meu, não mexe nisso, aquilo. Então, a gente tem que conquistar a mente e o coração das pessoas. Sim. Né? Tem que dar clareza. E aí, qualquer mudança na maneira de trabalho, isso impacta muito na nossa produtividade e na nossa entrega. Então, toda vez que a gente está pensando aqui em evolução de tecnologia, em evolução de entregar melhor para o nosso cliente, né, a gente anda muito de mãos dadas. Eu aqui com o time de pesquisa e desenvolvimento, né, então Dev Team, toda uma estrutura grande aqui, né, que a gente chama de, né, a gente tem Product Manager, a gente tem POs, a gente tem no time do Leandro, né, tem o Agile Lead, Agile Master, a gente tem tenho aqui o Team Lead, né, o People Lead, o Tech Lead, tem QA Lead, tem um time grande, né, para poder entregar o produto. E toda vez que a gente está mexendo em tecnologia, a gente está melhorando o software, como o Leandro comentou um passo atrás, a gente muda drasticamente a maneira com que esse público vai trabalhar. Uhum. A esteira de desenvolvimento muda tudo. Então você tem que capacitar, tem que orientar, porque é um pouco daquela história, né? Mudança é muito bom, mas vai começando por aí, deixa eu quieto aqui no morninho. Então o nosso trabalho ele é essencial nessa direção, olhar para as pessoas, permitir trabalhar com que as pessoas se sintam bem, que sim, elas tenham liga com a cultura da companhia, né, da empresa, que faça sentido para ambos os lados. Uhum. E aí quando isso acontece, eu costumo dizer que fica mágico.
Sim, com certeza. Né? Porque aí as pessoas acordam motivadas, com brilho no olhar, entende? Porque desafio tem. É até difícil desapegar depois, né? Exatamente. O problema é o que a gente tem. Costumo dizer que o problema não é ter problema, é como a gente lida com ele. E acho que quem está em tecnologia adora problema, né? A gente é apaixonado por problema, né? Em como resolver problema, enfim. E a gente se apaixona mesmo pelo problema e como a gente avançar no mercado e ajudar os nossos clientes. Então, certamente esse pilar de pessoas é fundamental, é o que sustenta a gente, uma empresa desse tamanho, enfim. Como é para você, Leandro, lidar com o pessoal da sua área nesse sentido? Olha, é bem legal essa pergunta, né? Eu vi o Renato falando assim, porque nosso desafio é o mesmo, né? A gente anda muito aqui em conjunto, fazendo as coisas, sempre discutindo, sempre trabalhando. A gente está numa era bem legal e eu gosto muito disso, né? Tenho muito orgulho ali das nossas equipes, da minha, da dele, que a gente trabalha muito junto. No sentido do quê? Na era do propósito. Né? Parece clichê, mas é a realidade. Então, assim, eu acho que quando a gente traz para o time aquela questão de por que a gente está mudando a tecnologia, qual que é o caminho que a gente está seguindo, que aquilo vai justamente naquela primeira pergunta que você fez sobre a questão da evolução do software, né? Olha, pessoal, a gente está mexendo nesse ponto porque ele vai garantir para a gente a longevidade do nosso software. Eu acho que tudo fica mais fácil. Sim. Né? Assim, já vamos dizer assim, o primeiro caminho andado. E aí vem muito como o Renato falou, assim, um cuidado em trazer aos poucos para o time essas novas tecnologias. A gente sabe que estica muita corda. Às vezes imagina assim, pensa você ali tá 10 anos trabalhando numa linguagem que tem todo uma maneira de fazer, você está acostumado com aquilo, de repente você passa a programar em outra. Sim. Né? A sua experiência conta, você continua sendo um profissional sênior naquilo, mas é um ambiente novo para você. Então, só a velocidade muda. Só a velocidade, né? Então, assim, é bem isso, sabe? Eu acho que essa questão do propósito aliado à clareza do negócio, a clareza de onde a gente quer chegar, facilita, e aí o tratamento, né, para que isso entre com menos atrito no time. Existe até uma preocupação também de lidar com aquela pessoa que criou uma solução e aquela solução que ela criou vai ser totalmente alterada. Ela se sente um pouco atingida também, né? Sim. Mexida. Putz, por que vai alterar? Eu fiz tão bonitinho, né? O que aconteceu? Tá funcionando tão bem. Exatamente. Né? Então tem que ter toda uma psicologia por trás também, né? Sim. Exato. E Leandro, realmente não é algo trivial esse processo, né, de evolução de qualquer software legado, né? Fala agora pra gente um pouquinho sobre o modelo de escolha do que se deve evoluir ou não, e se é simples esse caminho ou se é tortuoso. Como que é? Como escolher, né? Fantástica a pergunta, né? Esse é o core do nosso trabalho aqui na engenharia, imagina. É um desafio. O que eu acho que o primeiro ponto, assim, para começar a responder essa pergunta é assim: dados. Ultimamente, a gente tem focado muito nisso, tá? Em como a gente analisa dados do software, eu diria, para entender como ele se comporta, uma telemetria bem boa, e a gente passar a tomar decisões da nossa modernização, da nossa escolha de próximas tecnologias baseado nisso. Então, assim, antes da gente decidir em qual ponto mexer, deixa eu entender assim, quais são as rotinas que meu cliente mais usa. Como que está a performance dessas rotinas? E aí vem um time de UX, né, UI, que vai lá, entrevista o cliente, entende se aquela rotina que está performando, quanto ela atrapalha ou melhora o dia do cliente que está o dia inteiro pendurado na tela do nosso ERP, saca? Então essa dinâmica de ter dados, metrificar tudo e ali gerar um dossiê para o nosso PO, para o time de P&D, saber onde tem que atacar, eu acho que está sendo a receita de sucesso, entendeu? É aí que, assim... eu acho que nunca para o desenvolvimento de software, porque na indústria isso já é antigo, a parte de UI e UX foi tão importante. Acho que nunca, assim, entrevistar o cliente, estar próximo, saber
mediu que foi entregue, mesmo uma coisa nova, sabe? Assim, tá sendo bem aceito? O usuário tá confortável com aquela feature, né? Então, assim, eu acho que isso é o primeiro caminho, né? E aí, baseado nisso, a gente já começa a ter uma visão muito clara do caminho que a gente quer seguir, né? Então, eu já sei quais partes do RP precisam, né, ter aquela reformulação. O perfil do nosso usuário, ele é um usuário móvel, vamos dizer assim, né? Ele precisa de mobilidade, né? Então, tudo isso a gente consegue com dados. E é isso que tem suportado nossas escolhas. Não é fácil, né? Não é fácil. E, Renato, fala um pouquinho para nós, então, o que tem a ver essa questão de liderança no segmento do atacado distribuidor no meio disso tudo? Poxa vida. Realmente, né? É um ponto que a gente falou bastante de software legado, e nosso tema de hoje é falar sobre liderança de um segmento, né? A gente está falando, no caso aqui, né, do nosso querido produto, né, que é a Lean Wintor, que eu acho que vale a pena eu dar um passo para trás e explicar um pouquinho do alcance dele, né? Porque que tem a ver, né, qual que é o desafio, né, desse paralelo entre software legado e ser líder de mercado. E acho que, voltando até fazendo link com uma outra pergunta que você fez anteriormente, né? Software legado não tem conotação, né? Não tem selo de que é só é velho, é antigo, é ruim não ajuda, nada disso. É experiente. É experiente. Gostei dessa terminologia. Mas tem tudo a ver, assim. A Lean Wintor é um produto que ganhou muito espaço de mercado. Então ele é líder no atacado distribuidor, e a gente vem avançando muito também no varejo. E ele é um software, né? E aí tem um ponto, acho que importantíssimo, né, para a gente assegurar crescimento, assegurar a liderança de mercado, é deixar claro para que o nosso produto serve. Qual que é o público que ele vai atender. Eu vejo que a gente não pode se perder no meio do caminho sobre essa decisão. Hoje a gente tem um produto com clareza do nicho que ele vai se perseguir, que ele vai atacar, que é o SMB. Então, se a gente tirar as extremidades, né, porque a gente pode ter um cliente super grande, a gente tem, e a gente tem os desafios para atender esses clientes, mas sobretudo a grande massa de clientes que a gente tem e o direcionamento que a gente deu para essa linha, né, de produto para atender o mercado é o SMB. Então isso é essencial para assegurar crescimento e se manter. Agora, como diria, né, o Bernardinho, né, o técnico de vôlei, né, você é campeão hoje, no dia seguinte você tem que treinar. Exatamente. Né, porque chegar é um desafio, mas se manter também é um desafio importantíssimo, principalmente porque a gente está falando de uma base importante de clientes, né, que paga o nosso pão de cada dia, que está no software que a gente chama que é legado. Então, por isso, como assegurar a longevidade, como assegurar crescimento, como se manter na liderança, né? Muito atento. Eu costumo dizer que a gente não dorme, né? Sobre isso, não dá para cochilar, porque os concorrentes seguem e a vida como ela é, e tem que ser assim mesmo. Acho que se não houvesse, né, concorrência, não houvesse necessidade de mercado, estaríamos aqui no morninho, né, todo mundo cochilando no quentinho, mas não é isso. Então, assim, o desafio de manter a liderança, a gente tem algumas credenciais que são importantes aqui, que a gente conquistou. Hoje o nosso RP é o software, é o produto que mais cresce, é o RP que mais cresce dentro da companhia, é um produto que atingiu a segunda colocação em número de clientes e receita recorrente, é um produto que a gente está inserindo, né, novos fatores de crescimento, novas avenidas de crescimento através de outras soluções, sendo feitas, né, sendo desenvolvidas aqui por nós mesmos, pelos nossos times, ou através de parcerias. Então, assim, a gente tem que olhar para essa questão do ciclo de vida e como a gente vai seguindo como que a gente consegue ser relevante, seguir, né, adiante sendo relevante, não perder relevância é a questão. E aí, assim, não tem só um lugar que a gente olha, não tem uma métrica que fala, olha, toma cuidado disso, eu vou voltar de novo, não tem a bala de prata que resolva essa questão. Mas é interessante essa pergunta no meio de tudo isso, porque é o que a gente vive. Então a gente tem um software líder de mercado, e o nosso produto, né, a saber, é o produto que tem o melhor NPS de todos os produtos desse tipo da companhia. Então essas credenciais, né, chegar até aqui não foi nada simples.
né? Porque já teve pessoas ou outras áreas, né, que me perguntaram qual que é a mágica. Eu falei, poxa vida, não tem, não tem mágica, né? Mas tem sim um modelo, né, de trabalho em conjunto, uma sinergia e um time realmente com competência, né, para poder ajudar a gente a seguir adiante. Então, tá muito divertido estar à frente dessa solução, né? E realmente muito divertido e enxergar verdadeiramente como o nosso RP ajuda os nossos clientes a produzirem mais, a ser mais performáticos. É aí que está a questão. Enquanto a gente observa esse, né, falando um pouco, trazendo o que o Denis fala, né, ser o Trusted Advisor, né, dos nossos clientes, acho que aqui a gente está cumprindo bem esse papel, né, e adicionando mais soluções e ampliando isso, né, na vida dos nossos clientes. A gente tem relatos de clientes, né, que falaram para mim, porque a gente faz algumas visitas, alguns acompanhamentos, de falar assim, olha, Renato, depois que eu virei o Intor, eu cresci 3 vezes. Perfeito. Sabe? Então, assim, realmente é enxergar isso. Enquanto o nosso software for relevante, né, a gente entende que a gente vai estar na cabeceira lá na ponta sendo líder de mercado. Isso faz diferença, né? Leandro, por fim, no final do dia, digamos assim, né, fica claro que essa jornada de modernização, de digitalização nas empresas é algo que precisa ser perseguido por todo mundo, né? E isso constantemente. Você concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente estava comentando mesmo, né? Hoje, no entorno dos últimos 2 anos, eu posso dizer assim, a gente é puramente tech. O produto ele não chegou nesse NPS ou nessa relevância que o meu amigo Renato comentou aqui, por um caminho só. Teve essa questão de negócio, de posicionar o produto certo, entendeu a necessidade do cliente, mas teve muita questão tech. Sim. Então, assim, a gente nos últimos 2 anos tem mergulhado em vamos dizer assim, questões arquiteturais, estruturais do produto. A gente vem evoluindo. Então, a gente conseguiu, ao longo desse período, ganhar alguns anos que a gente estava um pouco mais lento, vamos dizer assim. Agilizou agora. Agilizamos essa questão tecnológica, né? Então é fundamental sempre estar com esse olhar para frente, adequando. O nosso produto tem mudado muito, o cliente está sentindo isso na ponta, para melhor, né? E, de novo, muita tecnologia nova, né? Linguagens que a gente tem pesquisado para complementar o portfólio tecnológico e o stack tecnológico também, módulos de integração. Então o produto assim, ele está vivendo um momento muito bom, né? Então, e isso está refletindo na ponta naturalmente, é simples quanto isso, né? Então assim, a gente está muito atento a esse olhar. Embora a gente tenha comentado mesmo aí do legado, né? É um produto experiente que está começando a virar um jovenzinho. Transformação, tá né? Transformando super bem, ele está caminhando bem. Então, assim, a gente não está tirando o olho dessa questão de evolução tecnológica dele. Estamos a todo vapor. Perfeito. Isso tem que ser o tempo todo mesmo, né? Ligado. É isso aí. Leandro, Renato, obrigado pela disposição de estar aqui com a gente nesse bate-papo incrível que elucidou muita coisa, deu para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona, né, todo esse esquema e toda essa tecnologia. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Na verdade que foi um grande prazer, né, poder estar aqui e bater um papo. Pra gente, assim, costumo dizer que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, então a gente poderia ficar aqui, né, 3 horas, né, muito mais falando sobre isso. Mas quero te agradecer de novo, agradecer o time aí do TOTS Developers, né, por trazer esse momento, né, aterrissar esse momento aqui na nossa unidade de Goiânia, né, e a gente está à disposição para seguir falando de tecnologia, como a gente ajuda os nossos clientes sempre. Obrigado. Perfeito. Leandro? É isso, e queria agradecer aí você, né, toda a equipe. Muito legal participar desse momento aqui e falar de algo que a gente ama, né? Tecnologia, né, eu acho que
isso é muito bacana pra gente. Obrigado mesmo, bem bacana. Perfeito. E fiquem ligados porque teremos novos episódios para aprofundar muito mais sobre o Intor, né? É isso? Exatamente. Maravilha. Gente, obrigado então por estarem com a gente. Compartilhem esse nosso episódio com outras pessoas que também se interessam por esse assunto de tecnologia. E voltamos num outro momento, desembarcando de repente em outra cidade ou falando com vocês da nossa sede em São Paulo. Fiquem ligados, tem muito mais informação por aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Podcast.